Sinais de imaturidade no teu relacionamento. Será que tu vem te comportando de forma imatura dentro do teu relacionamento? Querendo viver uma relação mais madura, mas no fim te comportando de uma forma que acabe direcionando a dinâmica da relação para ser uma relação imatura? Fica comigo nesse vídeo porque eu separei 5 sinais para te identificar dentro do teu relacionamento para saber se tu tá te comportando de forma imatura ou não. E a partir disso, a partir dessa identificação desses sinais, poder começar a levar o teu relacionamento realmente para esse caminho mais maduro e mais saudável. Se tu ainda não me conhece, meu nome é Raquel, sou astróloga e mentora de relacionamentos. Esse é um canal para a gente falar aqui sobre relacionamento, sobre astrologia, psicologia, toda essa dinâmica do comportamento humano e relacionamentos, principalmente aqui amorosos. E eu separei aqui 5 sinais que eu identifiquei ao longo dos meus anos de prática e de atendimento para conversar aqui um pouco mais com vocês, para sinalizar aqui para ti que talvez está na dúvida se tá realmente vivendo um relacionamento imaturo, se tu tá sendo imatura ou se o teu parceiro que vem sendo imaturo na relação, e para ter mais clareza de como começar realmente a mudar isso. Eu já venho há anos atendendo mulheres que querem melhorar os seus relacionamentos. Tenho percebido um padrão muito claro, assim, mulheres muito independentes, mulheres assim que na vida material, no trabalho, conquistam aquilo que querem. Porém, quando a gente tá falando de relacionamentos não só amorosos, mas relacionamentos familiares, relacionamentos no trabalho, relacionamentos de amizade, sentem dificuldades de como se posicionar, como se comportar, o que é certo e o que é errado. Primeiro eu quero te falar que não existe uma receita de bolo, não existe uma fórmula pronta, eu não acredito nisso. Cada indivíduo é um ser muito complexo. E quando a gente está falando aqui de relacionamento amoroso, a gente está falando de duas pessoas com histórias, com crenças, com inseguranças, com necessidades que se juntam e se forma ainda um complexo ainda muito maior. Então aqui são sinais para te começar a fazer essa reflexão e identificação, mas eu quero que tu entenda que tudo são contextos e que a gente não pode pegar uma fórmula pronta e querer achar que é simples assim de se resolver algo tão complexo como relacionamentos amorosos. Então, eu quero te dizer que eu sei que de forma consciente tu quer viver um relacionamento maduro, mas esses sinais que eu vou te trazer aqui, provavelmente tu vem reproduzindo eles de forma inconsciente. O que significa isso, Raquel? Tu não quer gerar um problema na relação, tu não quer de forma consciente tornar a relação imatura, tu não quer te comportar de forma imatura no relacionamento, mas tu pode acabar te comportando assim, porque tu vem reproduzindo um programa inconsciente que é resultado da tua história, das crenças que te colocaram e daquilo que tu acredita que tu é, mas que tu não é, que no fundo tu não sabe quem tu é, e esse tema a gente vai abordar mais pra frente também nos vídeos por aqui. Mas eu quero que tu saiba disso, é inconsciente, mas mesmo sendo inconsciente, a gente tem como mudar. E mais do que nunca é importante mudar. Então, o primeiro sinal que eu listei aqui para te começar a refletir, olhar pro teu relacionamento e realmente perceber se tu está te comportando de forma imatura ou se esse relacionamento vem sendo imaturo, é a dificuldade de conseguir dialogar. Sabe? Toda aquela vez que tu tenta conversar e a conversa, o diálogo acaba acabando em briga, gerando mais briga, era para resolver a situação, mas acaba piorando a situação, gera mais briga. Ou então tu chora, tu não consegue nem falar, tu não consegue te comunicar. Ou tu te trava, tu nem fala, tu nem tenta falar. O diálogo, ele é um pilar fundamental em um relacionamento maduro, onde não existe diálogo, não existe ajuste fino para a relação. Então o primeiro sinal é falta de diálogo. Não conseguirem se relacionar e estabelecer um diálogo de forma madura. O diálogo sempre acaba em brigas, ou choro, ou culpa, onde tu fala coisas e depois tu te arrepende, porque tu falou de forma impulsiva. A dificuldade do diálogo, a gente vai aprofundar em outros vídeos por aqui, mas ela tem a ver com crenças que tu carrega lá da tua infância. Que tu não é ouvida, que o que tu tem pra falar não tem valor. Tem a ver também contigo não entender as tuas próprias emoções. Então tu tá frustrada, tu tá incomodada com alguma situação, mas tu nem entende ela. Nem tu sabe direito o porquê, nem tu sabe direito o porquê que tu tá te sentindo dessa forma, então tu também não tem clareza pra comunicar. Vai de uma forma totalmente carregada de frustração emocional. E aí não existe diálogo, não existe ajuste, não existe resolução. Segundo sinal que eu separei aqui,
vive tendo cobrança no relacionamento. Vive cobrando o outro. Falta atenção, falta carinho, falta afeto. Cobra que ele tem que mudar o comportamento, tem que se portar assim, tem que se vestir desse jeito. Por que não me respondeu a mensagem? Vive sempre cobrando. Um relacionamento que é baseado na cobrança, hora ou outra ele vai terminar. Porque é insustentável tu querer construir o amor do lado de uma pessoa que tu tá sempre cobrando. E essas cobranças, elas vêm geralmente carregadas de críticas. A cobrança, ela é extremamente prejudicial para um relacionamento. E é sinal de que, no fundo, tu acha que o outro precisa atender as tuas expectativas e as tuas idealizações que tu nem sabe que tem. Mas quando a gente começa a se relacionar com alguém, a gente vai carregadas de expectativas e idealizações. A gente não vê o outro como ele realmente é. E aí a gente começa a se relacionar. E se essa pessoa, o nosso parceiro, ele não atende a essas expectativas, a gente vai o quê? Vai se frustrando. E vai cobrando, porque como assim? Tu quer que ele seja dessa forma, mas que talvez ele não é. A cobrança, ela tem muito a ver com isso, expectativas e idealizações que a gente nem sabe que tem, mas que fica projetando na relação. E aí ela vai levar para um outro extremo também, que é aquele silêncio, que é o que eu escuto muito de vocês aqui em atendimento. Eu não sei se eu tô cobrando demais ou se eu tô recebendo de menos. E tu não vai saber, porque nem tu sabe o que tu precisa dentro de um relacionamento. Porque tu começou a se relacionar com essa pessoa cheia de expectativas e idealizações. Então tudo isso se funde, te fazendo acreditar que o outro precisa atender as tuas expectativas. Só que é um ponto de equilíbrio, não é nenhum extremo, nenhum outro. Não é eu simplesmente não falo mais nada e ele é como ele é, mas eu também fico ali carregada de ressentimentos e mágoas. Também não é sobre isso. Vê, a gente volta pro sinal anterior. Diálogo, precisamos dialogar, conversar sobre isso. Só que se tu não tem claro pra ti o que precisa no relacionamento, tu cobra dele algo que às vezes não é nem da relação. Que é uma frustração individual. Questão individual que tu leva como se fosse do casal, mas não é. Então a cobrança, reflita aí como que anda a cobrança dentro do teu relacionamento. Tá o que aí? 70%? 80%? Conta pra mim aí que eu vou gostar de saber. A cobrança, ela precisa ser diminuída e eliminada num relacionamento saudável. Num relacionamento maduro, a gente não cobra, a gente se posiciona. São coisas bem diferentes. Terceiro sinal. Brigas por pequenas coisas. Esqueci de levar o lixo. Que não me respondeu não sei o quê. Que não ri desse jeito. Que não sei o quê. Te comporta assim. Porque tu não pegou tal coisa. Tudo é motivo pra briga. Tudo. Tudo se torna gigante. É quase como se tornasse insuportável estar com essa pessoa. Como se tornasse insuportável ter essa pessoa do lado. Essas brigas por pequenas coisas, ela não é a briga por causa do lixo não deixado, da louça não lavada, não. A briga, na verdade, ela é por questões não resolvidas. Por quê? Não tem diálogo. E aí, se não tem diálogo, não tem oportunidade de ajuste. Eu vivo cobrando, criticando. Aquilo vai se gerando uma tensão dentro do relacionamento que não se resolve. E que não vai adiantar tu levar pra terapia de casal, sabe por quê? Porque se não é resolvido de forma individual primeiro, não resolve a nível do casal. Então, essas frustrações, essas coisas não ditas e coisas que não deveriam ser ditas serem ditas, vai gerando uma tensão na relação. E essa tensão leva a que qualquer coisinha é motivo pra briga. Mas a briga não é por essas coisinhas, porque no início não era assim. Como é que vai ficando assim com o tempo? Porque foi se gerando essa tensão por falta de maturidade dentro da relação. Quarto sinal, ciúmes e controle. Ciúmes não é sinal de amor. Ciúmes não é sinal de que tu ama a pessoa. Não, ciúmes é sinal de insegurança. Quer dizer, tu entrou na relação, se ativou ali em ti gatilhos de inseguranças, tu sente ciúmes e tu quer controlar. Então tu quer mexer no salário o tempo todo. Ficar olhando as conversas que ele tem o tempo todo. Com quem tá falando, com quem tava, onde tava. Se atrasou um pouco, já quer saber por que se atrasou. Essa necessidade de controle é uma necessidade de se sentir mais segura dentro da relação. Só que ela não vai ser tratada. Por mais que o outro até deixe tu controlar,
Não vai ser o suficiente. Tu sempre vai querer controlar mais, cada vez mais, cada dia mais. E por quê? Porque tu não tratou a raiz da tua insegurança. Questões da infância, falta de se conectar com o teu valor de verdade, com quem tu realmente é, com a tua verdadeira autoestima. E aí tu entra na relação, o outro representa ativa essa ameaça. E aí por mais que tu te olhe no espelho, tu te acha bonita, te acha inteligente, tu fica precisando controlar a relação para ter uma sensação de controle. Só que isso vai levando a relação ladeira abaixo, porque um relacionamento maduro, ele é baseado na confiança, não na desconfiança que os ciúmes e o controle acabam gerando. Quinto sinal e último do que a gente está tratando aqui. Ficar esperando quando ele mudar. Sabe aquela coisa, quando ele começar a me ouvir, quando ele começar a me tratar melhor, quando ele for mais carinhoso, quando ele for mais comunicativo. Toda vez que tu te coloca nesse lugar do quando ele, tu tá te colocando no lugar de vítima dentro da relação. Uma relação composta por vocês dois. Tu diz que ele é quem precisa mudar. Ele é quem precisa resolver. Ele é o problema. Pode ser que sim, com certeza ele tem as suas questões para resolver, para melhorar, com certeza. Mas o quanto tu conseguiu identificar em ti o que tu precisa melhorar. Porque se tu quer um relacionamento maduro, tu também precisa ser a madura. E tu tem essa maturidade emocional, essa autorresponsabilidade de olhar para o cenário da relação e dizer, tá, peraí, esses pontos aqui realmente não tá funcionando. Outro ponto, tu tem a capacidade, a maturidade emocional de ouvir dele que ele quer que tu melhore também? Porque eu vejo muito acontecer isso aqui. Vocês querem falar pro outro o que o outro precisa melhorar, mas quando ele diz, meu Deus. Claro que tudo é questão do como se diz. Por isso que o primeiro pilar, o primeiro sinal que eu trouxe aqui pra vocês foi a questão do diálogo. Então, um relacionamento sem diálogo não existe ajuste. Sem ajuste vai se formando coisas gigantes aí. E aí fica um jogando a bola pro outro, né? Ah, porque tu fez isso, porque tu me tratou assim, porque tu... Ah, eu tô fazendo isso porque tu fez isso. Nível 0 de maturidade. E eu tô te falando isso, te trazendo esses sinais, não pra te julgar, não pra te criticar, porque eu também já fui assim. Mas pra te mostrar que existe um caminho. E que se esses sinais estão acontecendo no teu relacionamento, isso não é normal. E se tu é uma mulher que quer viver relações mais maduras, precisa estar muito atenta a esses sinais. A gente poderia trazer mais aqui. Existem mais. Mas eu sinalizei os 5 top, assim, pra gente já começar a dar esse olhar pra isso. Porque a relação, ela depende também de ti. Não é só sobre ele, é sobre ti também. E o quanto tu tem feito o teu papel? Quanto tu tem tido essa humildade de olhar pra ti e dizer, bah, me comporto como uma criança no relacionamento e preciso mudar isso. Preciso modificar isso. Preciso realmente transformar isso. Isso tu não vai mudar só indo numa terapia, falando numa terapia, desabafando numa terapia. Porque esses sinais e a questão do relacionamento em si não envolve só eu falar do meu passado, só olhar pra minha história. É um dos pilares, sim. Mas qual o teu senso de identidade? Tu sabe quem tu é? Tu sabe os teus valores inegociáveis? Tu sabe os teus limites? Tu sabe o que tu precisa numa relação? Porque se tu não sabe, isso fica muito confuso. Fica confuso. Tu não consegue realmente conduzir a relação de forma adulta. Porque tu ainda é uma criança sem senso de identidade, cheia de feridas e crenças. Então deixa aqui nos comentários pra mim saber se esse vídeo fez sentido por aí. Se tu identifica algum desses sinais nos teus relacionamentos, conta pra mim qual. Se tem algum tema específico que tu gostaria que eu fosse focando mais por aqui também, deixa ali que eu vou adorar saber. Se tu sente que é o teu momento de realmente se tornar essa mulher mais madura, tem o link do meu contato por aqui no YouTube. Entra em contato comigo, a gente conversa mais, eu te explico mais como o meu programa pode te ajudar. Eu tenho um programa focado em relacionamentos, onde eu tenho ajudado já mulheres há muito tempo. E se ainda não é o teu momento, fica por aqui, me acompanha, me siga, porque a proposta nesse ano de 2026, conteúdos semanais por aqui. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.